Nós já estamos aqui prontos para começar, tá bom? Bem, Bom dia. se quiser tomar café, aqui, Marlene, por favor, leva para você e para o Antônio. A gente foi fazer pão, por isso que Entendi, imagina. A gente vai amassar o pão. Eu ainda comentei com o Aurélio que você me mandou a mensagem ontem, né? Avisando que a chave já estava com ele, estava tudo organizado, a sala e tal. E aí eu que atrasei. Não, essa parte eu deixei quieto. E aí eu me atrasei para chegar. Então, por favor, me desculpe. Vamos lá? Hoje é dia 22 de agosto de 2018. 26 anos? 26 anos. É o chamado, como é que é esse ato político? Ficou conhecido como Não Me Deixem Só. Muito bom. Hoje nós vamos falar sobre 3 comportamentos empreendedores que fazem com que o negócio apareça, que dão um boom no negócio. Você vai ver que hoje nós vamos falar sobre a criação de uma rede de contatos e como fazer com que esse negócio de fato ele crie lastro, as pessoas o conheçam. Vamos falar também sobre como vender os seus produtos e serviços e sobre assumir o comando do seu navio. Simon, em que sentido? Isso daqui se refere à autorresponsabilidade, tá bom? Então hoje nós vamos tratar de mais 3 comportamentos empreendedores. Para a gente começar o nosso trabalho, eu quero saber das dúvidas que surgiram durante essa semana em relação àquilo que nós falamos semana passada sobre planejamento, seguir o plano. O que ficou aí para vocês de questionamento? Tranquilo? Ficou tranquilo, né? Se surgirem dúvidas ou vocês lembrarem, pode perguntar, a gente faz uma pausa, tá bom? Então vamos lá, comportamento número 7, criação de uma rede de contatos. Sandra, lê para nós o que é essa habilidade, esse comportamento. A habilidade de se relacionar. Aqui é que entra a capacidade do empreendedor de engajar os outros, de influenciar pessoas. Quero aproveitar e recomendar para vocês uma videoaula no meu canal, chamada Arte de Influenciar Pessoas. Você vai ver que tem uns 3 vídeos diferentes lá com o mesmo tema, mas em datas diferentes, em períodos diferentes. Tem um lá de 2010 ou 11, é uma palestra que eu fiz para o Sebrae, com este tema, em que eu falo apenas do ponto de vista do empreendedor, mas depois que o empreendimento já virou um negócio, a figura do líder ali passa a ser mais necessária. Por que a figura do líder? Porque quando você está empreendendo, em geral, você está meio que só. É você e um familiar, é você e uma pessoa próxima. Não existe necessariamente a figura de funcionários que você precisa convencer o tempo todo a fazer o que você quer. Depois que você empreende, começa a ter aí mais de 1, 2, 3 pessoas trabalhando no mesmo espaço, os valores, por serem diferentes, começam a se chocar. As opiniões, por serem diferentes, começam a se chocar. A divergência de tempo de um para o outro começa a aparecer. Então, essa coisa de que vamos todos juntos trabalhar por um negócio bacana, um futuro melhor, isso aí dura 2 semanas. Graças a Deus que ainda durante eu tive uma experiência na minha vida empresarial, porque empresária há muitos anos. Então, assim, ali dentro do quadradinho, né? Uma empresa, franquia, salão, etc e tal. E é bem isso que você falou, porque aí você, como empresa, você contrata funcionários e eles estão ali, você delega as funções. A dinâmica é outra. Como empreendedor, eu senti isso que você falou. Essa dificuldade. Solidão de início. Então, nossa, teve dias que eu ficava assim, não vai dar, não vou conseguir. Sabe, aquela angústia, aquela coisa, e assim, parece que tudo que você falava era, né? Mas hoje eu sinto, assim, graças a Deus, que eu estou sentindo, claro que tem essas divergências,
mas eu penso que eu tive a felicidade de encontrar, é aquela coisa assim de você tentar encontrar pessoas, é o que eu falo da questão do objetivo, é muito difícil, às vezes tem divergências, mas, por exemplo, de você encontrar pessoas que estão ali, né, pensando, né, são vários setores, né? Sim. Mas assim, mas é bem difícil isso, porque normalmente é o que você falou mesmo, acontece Esse choque. né? E é isso que torna tão importante essa primeira palavra aí do comportamento, que é a criação de uma rede de contatos. Ela não existe, você tem que criá-la. Então é mais um trabalho, Afrânio, de garimpo, de encontrar as pessoas certas. A definição do propósito ajuda muito nisso. Se você tem um propósito claro, as pessoas vão aparecendo aí, quem converge para o mesmo tipo de interesse começa a aparecer, mas é muito raro você encontrar um indivíduo que tenha essa, vamos dizer assim, essa vantagem logo no começo. Em geral você tem que ir desbravando mesmo, encontrando essas pessoas ao longo do tempo. É por isso que é tão importante esse conceito de criar um networking, criar uma rede de contatos, tá bom? Por quê? Porque os interesses divergem, é aí que você tem que encontrar pessoas com a mesma linha de pensamento, com o mesmo tipo de interesse, tá bom? Por isso que é uma habilidade vinculada a relações interpessoais e a tua habilidade também de convencer os outros a participar. Sem isso daí, você vai ralar muito tempo sozinho, que é o que acontece, que você mencionou aí. Às vezes a pessoa tem um negócio, tem uma ideia, e ela encontra pessoas, mas é a chamada pessoa ruim. Já viu isso? O sujeito só trabalhou com gente ruim a vida inteira. Conhece esse ditado, essa expressão? Fulano tinha até uma boa ideia, ele era engajado, trabalhador, mas só conviveu com gente ruim, só trabalhava com tranquilas, só contratava gente mais ou menos. Por quê? Porque às vezes falta essa habilidade de encontrar pessoas boas, pessoas com o mesmo propósito, com a mesma linha de atuação. Tá bom? Então vamos discutir um pouquinho mais. Roberta, como fazer? Relacione-se com pessoas-chave em diversos meios visando atingir seu objetivo. Muito bom. O que é que define, Tânia, uma pessoa-chave? Como é que você descobre, Sandra, quem é uma pessoa-chave? Uma pessoa mais influente, assim, alguém que manja mais sobre aquele determinado assunto. O que mais? Importa, né? Chave é já aquela... O conhecimento que se tem de uma pessoa, ela leva você a uma outra pessoa que você quer atingir. Então ela vai abrir a porta para você relacionar até a outra. Certo. Eles dizem que para a gente chegar até o topo do mundo são 7 pessoas, né? Eles falam isso. Se você quiser conversar com o Donald Trump, você precisa conhecer só mais 6, né? Eu já ouvi dizer isso aí. A gente já tem que uma outra. Mas olha que interessante, tudo isso que nós estamos falando aqui faz sentido. Você conhecer uma pessoa que vai te levar a outra e tal, nota 10. Mas como que eu defino quem é essa pessoa chave para mim no momento? Acho que você tem que observar tanto a pessoa quanto os contatos da pessoa. Você tem que fazer uma observação mais geral, né? Deixa eu dar então um passo para trás. Sabe como é que a gente faz isso? Definindo aonde a gente quer chegar. Essa é o objetivo. Anota isso aí porque é fundamental. Se você não souber aonde você quer chegar, a pessoa pode passar na sua frente, fazer contato com você, te dar cartão de visita nos eventos e você não vai reconhecê-la. Fez sentido? Então a grande questão é para onde você está indo, né? Essa habilidade de criar uma rede de contatos, de fazer o networking, tem muito a ver com o seu espírito de liderança. O líder, ele sabe onde ele está indo. Automaticamente, pessoas que querem ir na mesma direção começam a aparecer. Entendeu o ponto? Então, se você, Sandra, sabe o que você quer fazer, as pessoas vão começar a aparecer junto de você. Aí vem a segunda etapa, que é você filtrar essas pessoas, porque no meio das pessoas boas vão aparecer também os tranqueiras. É por isso que além do propósito, você precisa, vocês estão rindo? Tranqueira que tem uma tem. É verdade.
Entendeu? Se você não filtra, vai aparecer os tranqueiras. Como é que a gente filtra? Além do propósito, precisa ter valores muito claros. Então anote aí no cantinho, olha. Propósito, valor. E pessoas-chave. Pessoas-chave é aquela que abre as portas. Tranqueira que fecha as portas. Que fecha as portas. Tranca, atrasa, pesa. É o tranca. Tranca as portas. Tranca. É isso aí mesmo. Tá ficando claro? Para você filtrar quem é chave ou não, você tem que definir claramente os seus valores. Simon, explica um pouquinho mais a questão dos valores. Valores são estados mentais importantes. Quer um valor? Segurança. Outro valor? Liberdade. Outro valor? Cooperação. São valores, são estados mentais importantes. Quer um outro valor? Coletivismo. Se eu não tiver, por exemplo, a ideia de trabalhar para o bem coletivo, eu vou ser um sujeito egoísta. Ao ser egoísta, eu vou pensar só em mim, ou em mim primeiro. Isso faz toda a diferença, por exemplo, na hora de definir metas. Eu tenho as minhas metas pessoais, só que se eu focar apenas nas metas pessoais, as metas do coletivo vão ficar para depois. Isso não se sustenta. Então eu posso ser um realizador, um cara que consegue muita coisa, e vou acabar no final das contas sozinho, sem ter com quem dividir. Entendeu o ponto? Então definir propósito e valor é fundamental para você saber com quem que você vai lidar o resto da vida. Aquele sujeito lá, o Andrew Carnegie, ele tem uma frase que ele diz assim, né? Para você ser bem sucedido, você precisa colocar pessoas melhores que você junto de você no negócio. Para saber quem é melhor que você, você tem que pelo menos conhecer a si mesmo. Faz sentido? Aí é minha dificuldade. Você precisa conhecer a si mesmo, né, Gabi? Tranquilo aí? A dificuldade dele é encontrar alguém melhor que ele. Tão modesto quanto eu. Tá mostrando que é muito fácil. Tá. Oi? Tá mostrando que é muito fácil. É muito fácil. Olha lá. Tá ficando claro? Se eu tenho propósito, eu sei para onde eu vou. Se eu tenho valores, eu sei quem eu quero do meu lado. Essa é a sacada. Aí você vai encontrar, peraí, aquele cara ali é engajado, aquele cara ali é trabalhador, aquele ali é quem eu preciso. Não, aquele ali tem uma habilidade que me falta. Mas além dessa habilidade, você tem que ver qual é, de fato, o que a pessoa pensa, qual é o valor dessa pessoa. Às vezes você tem um sujeito que é muito hábil e tranqueira. Entendeu a ideia? Aquela história do contrato bom com pessoa ruim, não adianta nada. Não funciona. Preferir um contrato ruim com pessoa boa. Com pessoa boa. Aí tem também a habilidade da observação, né? Então você está ali, eu sou muito assim, observadora. Então com o tempo você vai vendo se os teus valores batem Com o da pessoa. É a reputação, né? A questão, porque você avaliar assim, isso. Eu acho que isso a maturidade ela te traz, porque antes eu era muito automático. Então, tipo assim, ia fazendo. Vamos fazendo. E não percebia esse tipo de situação. E hoje eu já paro um pouco para, né, como diz, né, ligar nesse botão da percepção. Exatamente. Ontem nesse curso, inclusive, um dos pontos lá foi a questão da mentoria, né? E aí o instrutor lá falou assim: como que você define um mentor? Por habilidades que você quer desenvolver. Faz sentido? Aí ele falou assim: como que você aborda o mentor? Silêncio na sala. Ele falou assim: você pode chegar lá para ele e falar assim: olha, eu admiro você, admiro a sua carreira e tal, e tudo isso só vai funcionar se ele tiver a disposição de compartilhar. Às vezes você tem uma pessoa experiente, mas que não tem disposição de ensinar, não tem 20 minutos de tempo para sentar e te explicar. Então são coisas que a observação vai te trazer, mas em algum momento você vai ter que ir lá
fulano, preciso conversar uma coisa com você, vamos ver se você pode me ajudar. Que é o nosso segundo item aqui. Lê para nós, por favor, Gabi. Age propositalmente para convencer os outros. Isso. O instrutor ontem ainda mencionou assim: eu quero que o Falcone seja o meu mentor. Nota 10. É o Falcone da Falcone Consultoria, de consultores de resultado, o nome da empresa dele. É a maior empresa de consultoria do Brasil, consultora de governos, inclusive. Aquela governança corporativa do governo Anastasia foi feita pelo Falcone. Já é um senhor assim de idade, só que como é que você acha Falcone? Não acha. Aí ele falou assim: então também não adianta. O contrário é você fazer o que está aqui. Agir propositalmente para convencer a pessoa é, uma vez que você encontrou, você ir atrás dela e se esforçar para convencê-la. É o que a gente faz, por exemplo, com o gerente do banco quando a gente quer um dinheiro emprestado. A gente se esforça, não esforça? Você identificou aquele sujeito ali, aí você vai lá, conversa com ele, fala com ele, explica para ele sua situação, explica por que você quer. Com a pessoa-chave é a mesma coisa. Encontrou a pessoa, dedica tempo para conhecê-la, para observá-la, saber o que ela gosta, como que ela gosta de trabalhar, de fazer, quais são os negócios dela, e dedique tempo para convencê-la a te ajudar. Em geral, Tânia, isso começa entregando algo que é importante para a pessoa. Esse processo de convencimento parte sempre da reciprocidade. Roberta tem um problema na empresa dela, eu vou lá, ajudo ela a resolver esse problema, é algo que estava incomodando, a gente vai falar um pouquinho disso aqui no comportamento 9, e a partir daí cria-se um vínculo. Aí eu vou poder me aproximar dela visando o meu interesse. Então é importante você entender que criar uma rede de contatos quase sempre começa pelo dar, para depois receber. Tá claro? Estamos juntos? E essa ação de se entregar, de dar, para depois receber, é a ação proposital. Guilherme. Deixa eu entrar numa questão que você falou aí. Convencer, eu acho que entra também na questão da venda, não é isso? Isso. E como que a gente faz? Tipo assim, tem umas pessoas que têm um poder de convencer os outros, uma habilidade para vendas, né? Incrível, né? Tipo, eu conheço gente que vende até Avião caindo. lote na lua, né? Uhum. Como que você faz para você aprender mais isso? A questão da venda, de convencer a pessoa. Né? Certo. Nós vamos falar disso no número 9, aí, lá embaixo. Ó. Tá. Vender seus produtos e serviços. Porque agora a gente está falando de encontrar pessoas que podem te ajudar. Ok? Vamos dizer assim, é o papel do pai do Zezé de Camargo e Luciano lá no filme dos Filhos de Francisco. É você convencer o locutor da rádio a tocar a música do seu filho. É você convencer alguém a acreditar no teu sonho. Tranquilo até aí? Então a questão da Guiomar eu respondo daqui a pouquinho. Sandra, tudo bem? Aurélio, lê para nós, por favor, o número 3 aí. Haja para desenvolver suas relações comerciais. Desenvolver suas relações comerciais. Uma vez que você encontrou a pessoa-chave, pode ser que ela vai te abrir uma porta, ela vai recomendar alguém. Aí você faz um primeiro negócio. Quem tem uma rede de contatos nunca para no primeiro negócio. Fez sentido, Tânia? Quem tem uma rede de contatos pode até se distanciar um pouco, mas ele não deixa isso romper. Então eu faço aqui um primeiro curso com a Roberta, o Aurélio, e eles gostam do meu curso e tal. Se eu não trabalhar essa relação, eles nunca vão comprar um livro meu, nunca vão comprar um DVD, nunca vão assistir um outro curso. Entendeu o ponto? Então é parte do empreendedor agir para trabalhar essa relação comercial. Às vezes você vai fazer muita coisa que vai ficar só no doar. Às vezes você só vai se entregar.
E por falta da habilidade da venda, como disse aqui a Guiomar, eu nunca vou receber. Porque aí eu não dei o segundo passo, que é desenvolver a relação, do ponto de vista comercial. Está ficando claro? Não adianta eu encontrar a pessoa-chave, eu trabalhar com as pessoas mais indicadas, se eu não der o passo final, que é o número 3 aqui, de desenvolver essa relação. É a mesma coisa, você está dando curso agora. Aí chega o ano que vem, você resolve fazer um curso de novo, se você lembra da gente, a gente já vai ficar, né? Nossa, ele lembrou da gente, então vamos fazer mais uma vez. É o desenvolvimento. Então, por exemplo, você trabalha com uma linha de produtos muito específica. Não pode parar na primeira venda. Você tem que ter uma segunda, tem que ter uma terceira, tem que ter uma quarta reunião, um evento, tem que ter um outro negócio. Isso faz parte de desenvolver a relação comercial. Se você tem, por exemplo, um mix de produtos ou um mix de serviços, é o mais indicado hoje, né, dentro aí das técnicas de vendas, que você consiga colocar quase todos ou todos os seus produtos dentro do mesmo cliente. É o que Coca-Cola faz, é o que a Ambev faz, né? Uma coisa que aconteceu sem eu perceber, né? Semana passada eu trouxe o bolo, que eu fiz o Tupperware, no micro-ondas. Hoje eu trouxe o pão de queijo, O pão de queijo, o Aurélio amassou com o negocinho do Tupperware. Olha lá. De qualquer forma, a pessoa vai ficando ligada, assim, nossa, o Roberto fez o bolo aquela hora, 15 minutos. A gente vê assim, grandes empresas, assim, quando vão fazer a divulgação de um produto, né? Logicamente para poder vendê-lo, né? Já chega e já distribui um brinde, né? Isso. Umas canetas, bonés. É a primeira parte aí. A ação proposital para convencer os outros é o brinde. As feiras, né? As feiras já todo mundo vai lá. Você entra na feira, a primeira coisa é eles te dão uma sacola cheia de papel. Né? Mas deixa eu pegar esse exemplo da Roberta, que é muito legal. De uma semana para outra, ela foi trazendo coisas que remetem a gente à ideia de Tupperware. Para chegar no número 3 aqui, ó, espera aí um minutinho, senão a gente perde o ponto. Para chegar no número 3, ela tem que fazer uma oferta clara. Entendeu o ponto? Bom dia. Entendeu o ponto? Peguem aqui, ó, um para cada um. É importante que isso fique claro. Eu posso ir plantando as sementes. Bom dia. Eu posso ir plantando as sementes e regando a semente e tudo mais, mas se eu não for lá no final das contas e colher. Eu já avisei, a quinta-feira eu tenho que fazer o pedido do Tupperware, se você tiver interesse no. Exatamente. Amassador de. Vocês estão acompanhando o exemplo aqui? Deixa eu sintonizar vocês. Nós estamos falando sobre a criação de uma rede de contatos, como encontrar pessoas-chave, como agir propositalmente para convencer os outros e agora, item final, desenvolver uma relação comercial com essa rede de contato. O exemplo da Roberta. Na semana anterior eu trouxe um bolo no Tupperware, na outra semana eu trouxe não sei o que no Tupperware. Essa semana o Aurélio fez um pão de queijo usando instrumentos Tupperware. Beleza. Se ela não chegar especificamente para nós e falar assim, Guiomar, o amassador de pão de queijo está por R$25 e está nessa campanha, ela não fez o número 3. Entendeu o ponto? Ela encontrou pessoas que podem comprar o produto dela, ela agiu para nos convencer, deixou a revistinha ali despretensiosamente, trouxe café, trouxe bolo e não sei o que. Mas se ela não chegar e fizer uma oferta clara, ela não atingiu o número 3. Sandra, você já usou produtos Tupperware? Não, nunca usei, então está na hora. Esse é o ato do número 3. É a ação específica para uma relação comercial, de troca. Te dá um produto em troca de um X. Eu não tenho dinheiro para comprar um produto. Mas você pode trabalhar como consultor, vender. Vocês entenderam? Enquanto você não chega no ponto de ofertar, não tem negócio. Oi? Não ficou nem vermelha, né? É assim. Tranquilo até aí, gente? Está acompanhando o raciocínio? Ter uma rede de contatos legal, ampla, bacana, que no final das contas não agrega, não adianta.
Aí são amigos, são conhecidos, são colegas, e no final das contas, quem tem um negócio precisa ter lucro com esse negócio. Então, se a gente não pensar onde vem o dinheiro, nada Mas tudo se sustenta. isso não adianta a pessoa ficar com medo de levar o não. Não quero comprar, não quero cadastrar, mas a gente não pode. Eu ofereço para todo mundo o tempo inteiro, todo dia. Um vai falar assim. Exato. É o agir, né? É o agir. A palavra Haja, muito haja. importante, que é o Agir, né? age, Mesmo faça. que tenha os nãos, uma hora você também vem. Entendeu o ponto? Tranquilo até aí? Dúvidas, Sandra? Né? Aurélio? Então, eu tenho essa cara de pau assim. Esse até não Aí que tá, não é cara de pau. Então, já é errado, entendeu? Você já está com preconceito com a habilidade. Cara de pau. Já mostrando que ela é solta, né? Assim e tal, conversa e tal. Então eu tenho que aprender a cartilha, assim, né? Faça isso, 2, sabe? Eu não tenho esse negócio. Nós vamos chegar no comportamento 9 aqui, ó, vender seus produtos e serviços. Vamos chegar lá. Falta. Mas vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Não adianta desenvolver uma rede de contatos, não adianta encontrar a pessoa-chave, se em nenhum momento eu vou chegar lá e falar assim: Fran, eu tenho um curso XYZ que pode ser útil no seu negócio. Se não houver oferta formal, sua rede de contatos não adiantou de nada. Tranquilo? Comportamento número 8. Assuma o comando do seu navio. Assumir o comando do seu navio. Marlene, lê para nós, por favor, o que é? Assuma a responsabilidade pelos resultados obtidos, sejam eles positivos ou negativos, e haja prontamente para garantir o resultado esperado. Comportamento empreendedor não combina com postura de vítima. Eu tomei um cano. O gerente do banco me enganou. O fiscal passou e fechou minha loja. Não tem. Faltou dinheiro. O funcionário saiu. Isso não combina com empreendedorismo. O empreendedor tem claro para ele que a responsabilidade é dele. Deu certo, parabéns para você. Deu errado, problema seu também. Acontece que a gente quer ter o crédito pela coisa boa. Olha a empresa que eu construí. Olha que beleza. Não tinha nada, comecei do zero. Uma moto só para fazer entrega. Olha que beleza de empresa. E quando dá errado, não, isso aí foi aquele financiamento errado que eu fiz lá, meu contador me quebrou. Ações trabalhistas me ferraram. Não. Eu já mencionei a experiência do Alexandre Tadeu Costa, lá da Cacau Show. Tem um livro muito bacana em que ele conta a história dele. E aí logo no comecinho, assim, capítulo 1, 2, ele fala que ele teve um problema com um fiscal e ele foi chorar, entre aspas, para um parente. Aí ele falou assim: olha, se você quer ter um negócio, a obrigação sua é saber tudo sobre esse negócio, começando pela legislação. Ele falou assim: dali para frente eu nunca mais reclamei de não saber. E aí recentemente soube que perante a legislação brasileira ninguém pode infringir a lei alegando desconhecimento dela. Empreender é a mesma coisa. Você não pode dizer que foi pego de surpresa num negócio que é seu, que você criou. Você que inventou o negócio e vem falar que não sabe dos riscos. Assumir o comando do seu navio é dirigir o seu negócio. Eu tenho um cliente que ele tem uma parceria com concorrentes dele, não é num estilo cooperativo, é uma associação. E ontem ele me consultou falando assim: olha, eles estão querendo mudar para esse caminho, para aquele caminho, para não sei o que, para não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí no final eu falei para ele assim: você percebeu que eles estão fazendo você administrar a empresa deles? Como assim? Eu falei: claro, isso é um problema deles. Eles estão querendo compartilhar com você, para que você resolva um problema deles.
administre o seu negócio. E usei essa frase: assuma o comando do teu navio, deixa que eles assumam o comando deles. Acontece que na maioria das vezes, Caio, o que a gente faz? A gente está sempre olhando para o navio mercante que está passando, ou para o barquinho do lado, e não está olhando para onde a gente está levando o nosso negócio, que é responsabilidade diretamente nossa. Por que eu estou insistindo nisso? Se você assume a responsabilidade pelo erro e também pelo acerto, você aprende muito rápido. E o seu nível de concentração, Gabi, triplica. Você fica muito mais focado. Entendeu, Sandro? Você está preocupado com o que realmente importa. Estamos juntos? Como fazer? A Fran. Expresse fé em si mesmo e em sua capacidade de superar desafios e tarefas difíceis. Muito bom. Aqui eu me lembro do exemplo positivo e negativo do Ike Batista. Você já viu as entrevistas dele? Você pegar uma lá, quando ele, surgiu aí no Brasil, há uns 10 anos, ou 6 anos, que ele voltou para o Brasil, assim como o homem mais rico do Brasil, o 8º mais rico do mundo, aquela coisa toda. Se você vê as entrevistas dele, daquela época, e vê as mesmas, as entrevistas recentes, mesmo agora depois da prisão, você vai ver que ele expressa a fé o tempo todo de que ele vai conseguir. Ele não duvida dele. Só que a gente olha para o Ike Batista e fala assim: que bandido. É mesmo, mas ele ainda tem fé de que ele vai conseguir. Ele expressa fé na capacidade dele. A gente olha e fala assim: cara arrogante, hein? Prepotente, metido. Então não importa a opinião do outro, né? Não importa o que o outro pensa. O que o outro pensa a seu respeito não é problema seu, é problema do outro. Por que tentar administrar a cabeça dele? Entendeu aí? Expresse fé em si mesmo. Tem um documentário sobre o Usain Bolt na Netflix. Depois você assiste lá, que é muito legal. E o Usain Bolt tem uma frase que ele diz assim: eu nunca duvido de mim. Eu nunca duvido de mim. Não duvide de você, viu? Eu, Guilherme, não duvida. Você não pode duvidar. Você é mais cara de pau do que você pensa. Não duvide de você, tá bom? Não serve só para os negócios, não. Para tudo, né? Não, mas ele vende muita coisa para mim. Só que ele vende para mim. Ele é muito, muito bom nisso. Então lembra sempre, você tem que acreditar na sua capacidade. Sem saber. Agora deixa eu fazer uma perguntinha que vale 1 milhão. Gabi, por que você acha que eu coloquei aí expresse fé em si mesmo? Expresse fé em si mesmo. Por que você acha que tem a palavrinha expresse? Será que tem a ver com aquilo que os outros... a gente vê nos outros aquilo que a gente pensa? Não? Tem a ver com incutir. Pode falar. A imagem que você quer mostrar para os outros. Quando você mostra autoconfiança, os outros passam por Esse é o ponto. Este é o ponto. Tem a ver com você incutir no outro confiança em você. Puxa, mas olha que legal a Sandra, hein? A pessoa arrojada, ela vai para frente. Toda vez que eu vejo ela, ela está alto astral, está engajada, está fazendo as coisas. Aí você conversa com ela, e aí, nossa, essa menina, estou indo lá para BH, porque eu vou fazer não sei o quê, depois eu vou para São Paulo, de lá eu vou para não sei aonde. Ela expressa fé na capacidade dela de fazer as coisas. Eu começo a acreditar nela também. Expressar fé em si é fundamental. É parte do processo de vender-se, né? Tudo bem? Número 2. Busque autonomia em relação a normas e conceitos pré-estabelecidos. A pergunta aqui é a seguinte: por que não? Não pode, viu, Caio? Não pode? Por que não pode?
Ah, não pode por isso. Aí você encontra um caminho que possa. Isso é assumir o comando. Não, existe aqui uma limitação. É mesmo? Essa limitação é só um paradigma ou é de fato um impedimento, né, Tânia? Às vezes é só um paradigma, né? Então, comece a buscar autonomia em cima daquilo que está convencionado como impossível, como impossível no sentido de fazer, tá? Distante. Então, não pode, não posso vender, não consigo aprender. Por que não? Quem foi que disse que você não consegue? Eu quero voltar a estudar, mas é difícil. Por que é difícil? Comece a buscar autonomia em cima daquilo que está convencionado como difícil, como impossível, como... Qual que é a palavra? Você usou essa palavra semana passada. Eu vou lembrar. Mas a ideia é assim, olha, você tem uma barreira intransponível. Comece a questionar o que é intransponível. Não, eu não consigo vencer. Será? Se você não tiver isso, você não assume o comando. Está ficando claro? Vocês estão me olhando com cara de que estão cheios de dúvidas. Querem perguntar agora ou depois? Sandra? Lê para nós o número 3. Tenha autoconfiança para manter-se em atividades e sustente seu ponto de vista. Sabe aquele sujeito que é facilmente convencido na primeira objeção que ele enfrenta? O Zoafrânio tem uma ideia e ele comenta com você, você fala, isso aí não dá certo, e ele acaba desistindo. Conhece gente assim? Essa pessoa tem dificuldade de assumir o comando do próprio navio. Tem um vídeo de uma entrevista do Silvio Santos. Eles fizeram lá uma convenção do SBT, não só do SBT, mas todas as empresas do grupo Silvio Santos, e aí aparece ele lá de shortinho e camisa, né? Atípico, né? E aí eles dão um microfone para ele soltar umas palavras lá, e aí os funcionários fazem perguntas. Aí um pergunta da transmissão do futebol, outro pergunta, né, de concorrência, e aí um funcionário lá levanta e fala assim, Silvio, qual o conselho que você dá para mim que estou começando? Aí ele fala assim, olha, não importa o tamanho, né, do seu negócio atual, mas pense grande, sonhe grande, trabalhe bastante em cima disso. E aí ele fala assim, e não se preocupe com a opinião da sua esposa, não preocupa com o que seus filhos falam, não preocupa com o que os seus amigos falam, acredite na sua intuição e trabalhe. Isso é você ter autoconfiança para se manter em atividade. Não espere que os outros vão incutir em você autoconfiança, não vão. É mais fácil a pessoa tirar a motivação de você, Caio, do que colocar a motivação em você. Entendeu o ponto? Se você tem uma intuição, se você quer realmente alcançar algo, vai em cima. A gente tem que... Pode falar. Há um desgaste muito grande de tentar convencer a outra pessoa do que você está vendo, né? Exatamente. De um lado e de outro. Isso volta naquela questão dos valores. Às vezes você pode estar casado com a pessoa, vou usar o exemplo do casamento, que é o mais clássico. Você está casado com a pessoa há 20 anos e os valores às vezes diferem. Às vezes você busca, por exemplo, riqueza e o cônjuge busca segurança. Para alcançar a riqueza você tem que arriscar. Justamente o valor segurança. É onde muitas vezes, depois que a pessoa alcança o sucesso, separa. Não é por acaso que você pega esses camaradas aí, Roberto Justus, Donald Trump, os caras têm 2, 3 casamentos aí. Por quê? Porque o cara estava indo em cima daquilo que ele acreditava, e os valores do cônjuge muitas vezes diferem. Chega num ponto, depois de muitos anos, a pessoa já é uma desconhecida. Isso não tem a ver, mas responde à questão, né? Não tem a ver com o assunto do nosso curso, mas responde à questão. Os relacionamentos se mantêm com base no interesse em comum. Então você encontrou uma pessoa, o interesse era comum, vocês desenvolvem um relacionamento ali.
Quando os interesses divergem, o relacionamento se esfria, por isso que alguns acabam se separando. Essa questão de ter autoconfiança para continuar, independente das opiniões dos outros, é o que faz muitos empreendedores caírem. Tem gente que não consegue desligar da opinião do outro. Ah, mas são os meus amigos de infância, são os meus vizinhos, são meus primos, é a minha mãe, são os meus irmãos, é a minha família. Se ficar preso nisso daí, os grandes criadores de conteúdo, de conhecimento, vamos pegar aí Agostinho, Lutero, chegou um momento que o cara soltou. Não tem muito a ver com a persistência aí. Você tem que desapegar. Isso aqui é muito interessante falar sobre esse tópico dentro aqui da criação de uma rede de contatos, de assumir o comando do navio, porque chega um momento, Roberta, que você muda de amigos. Olha o que eu estou falando, hein? Chega um momento que você para de conviver com aquelas pessoas. E você começa a não fazer um alpinismo social, mas você começa a selecionar. É por isso que às vezes o empreendedor fica sozinho, ele não tem com quem conversar. Ele está compartilhando ideias com pessoas que não tem interesse nenhum naquilo mais. E sem perceber, só um minutinho já te passo a palavra, sem perceber, ele está deixando que os outros administrem o negócio dele. Por isso que é assumir o comando do seu navio. Só tem um timão e é um capitão por vez. Se o capitão sai, outra pessoa assume. E às vezes você tem que desapegar de pessoas do passado. Também, sabe, o que eu percebo pessoas que te puxam para baixo, porque tem muito isso, a questão da energia, porque você está se relacionando com pessoas, os iguais. Sim. Eu costumo dizer, outro dia eu falei isso para você que eu falei. Por exemplo, ela vinha de um grupo onde ela buscou conhecimento, ela foi se aperfeiçoar, ela chegou num degrau, ela subiu um degrau a mais e as outras não acompanharam. E aí chegou um momento que assim, o pessoal assim, ela começou a ter um conflito de opiniões, porque as que ficaram para trás não são menores, né? Tem seguidores e tal, só que não compreendendo essa movimentação dela, começaram assim, até aquela certa inveja, né? Aquele certo ciúme que nasce entre os iguais, aquela pessoa que fica para trás. O que acontece? Um não dá mais para você ficar acorrentado ali, porque você tem que dar o gasto. Mudou o mindset. Esse é o ponto. Depois de um tempo, você muda seu mindset, você começa a pensar outras coisas. Você gosta ainda daquelas pessoas, igual eu vejo também na minha vida. Não que eu deixei de gostar daquelas pessoas, só que são pessoas que assim, que te acorrentam, né? É meio pesado isso, mas que tipo assim, você começa a perceber isso, né? A pessoa fica naquele fundinho assim, isso aí, mas você está dando importância. Ela não está se colocando no lugar, é diferente daquela pessoa que te motiva, que te fala assim, não, que bacana, vai lá, você consegue. Então essas pessoas você acaba... É a chamada síndrome do caranguejo no balde, né? Vocês já viram o caranguejo no balde? O sujeito vai lá no mangue, Guilmar, pega o caranguejo e põe dentro do balde. Depois eles jogam a água para lavar o caranguejo, né? Põe dentro do balde. Assim que os caranguejos começam a ficar mais tranquilinhos lá dentro, um deles tem um insight de sair. Aí começa. Na hora que ele começa a sair, o outro segura na perna dele e puxa ele para baixo. O caranguejo não quer sair junto com você, ele quer que você fique junto com ele. A síndrome do caranguejo é isso. Quando você começa a sair, o outro, ao invés de aproveitar o teu caminho e sair também, não. Ele não quer crescer, ele quer que você fique pequeno. Por isso que tem que despregar, tem que desapegar de determinadas pessoas. Às vezes o cara tem essa questão do caranguejo. Fala aí, Roberta. Não, eu estava falando exatamente porque desde que eu comecei a vender multinível, 7 anos atrás, o tempo inteiro, todo mundo falando assim, isso não dá certo. Larga a mão, larga a mão. E a gente está sobrevivendo com isso. Né? 7 anos me dediquei e agora legal.
Então, mas a partir do momento que eu peguei, assim, eu demorei uns 2 meses para me pegar firme em Lebel. Depois que você pega firme, não tem o que te derrube, não tem o que te atrapalhe. Exato. Então, quer dizer, não é os nãos que vão me atrapalhar, não é a pessoa que fala, agora eu não tenho dinheiro e tal. Então, eu sou muito, eu falei da persistência, eu sou persistente porque se a gente não tivesse persistência, essa fé, tinha até um outro... Crença, né? Crença. A gente para. E eu, Sim. Só que assim, eu vou muito no lado das vendas, as vendas. Aí a minha dificuldade já é meu cadastro. Então é esse lado que agora eu vou trabalhar e vou conseguir, porque eu acho que... Você criando uma rede de contato. Vai criando essa rede. Mas por que eu fiz essa distinção que não é só uma questão de persistência? Porque se você não tomar cuidado com as pessoas com quem você convive nessa fase do teu negócio, as pessoas começam a administrar o teu negócio sem que você perceba. Você vai estar tocando o seu barco com o pensamento do outro. Não pode. Você que tem que saber. E outra coisa que eu estava lembrando é as pessoas, eu estou trabalhando com essas 3 coisas. Aí outra pessoa vem e fala assim, por que você não atende na clínica tal? Por que você não trabalha não sei onde? Por que você não vende Só outra um pouquinho, coisa? viu, por favor. As pessoas parecem que querem o tempo inteiro que você trabalhe com outra coisa. E nunca com aquilo que você nunca quer. Aquilo que eu quero. Exatamente. Nunca aquilo que eu estou trabalhando. Você entendeu? Quer arrumar outras coisas para me fazer, para trabalhar, porque... Sabe qual foi a resistência que eu enfrentei quando eu comecei esse negócio de educação corporativa? As pessoas que ficavam arrumando serviço para mim. Teve um momento que eu cheguei, obrigado, que eu cheguei e falei assim, ó, gente, vocês querem me ajudar? Querem. Então me indica alguém que possa usar o meu trabalho, este que eu estou fazendo agora. Pararam de indicar e pararam de sugerir. Aí nem uma coisa nem outra. Então note que às vezes é o caranguejo no balde. A pessoa não está querendo que você cresça para ela crescer junto, ela quer que você continue pequeno com ela. Obrigada. Entendeu o ponto? Então, Oi. eu escutei falar assim do foco. Né? Que o foco não é você colocar em toda a sua energia no que você quer fazer, para você saber falar não para as coisas que te atrapalham. Para aquilo que te tira. Para aquelas pessoas que não chegam. Exato. Sugestão de tema. Mas você podia falar sobre isso. Você podia fazer tal palestra. Você podia fazer. Nunca aquilo que você já está programando. Eu já estou fazendo um negócio aqui que me dá um trabalho danado. Ou então assim, você só faz palestra? Só? É um trabalho danado. Tranquilo até aí? Assumir o comando do seu navio é você administrar sua empresa com a sua cabeça. Cuidar dos seus negócios do teu jeito. Mas eu quebrei a cara. Legal, você aprendeu para dar o próximo passo. Mas eu tomei prejuízo. Legal, você aprendeu e pagou para não cair de novo naquele erro. Tem um filme muito engraçado, entre aspas, mas que cai bem aqui, chamado Desafio no Bronx. Quem já assistiu? Desafio no Bronx. Tem o Robert De Niro e uns outros atores lá. A ideia é a seguinte: Robert De Niro é um motorista de ônibus que faz a linha do bairro lá e tem um filho adolescente. A preocupação dele é de fazer o filho adolescente não se envolver com o crime. Por quê? Porque naquele bairro tem um mafioso, que é o chamado Sonny. É um mafioso assim muito influente ali na região, e logo na primeira cena o filho dele presencia um assassinato em que o Sonny mata um sujeito, e aí os capangas limpam o corpo e tal, e o Sonny percebe que o garoto viu e faz do garoto um pupilo. Então o menino tem de um lado a experiência do emprego com carteira assinada do pai, e do outro lado a vida empreendedora no crime. E num determinado momento o Sonny conta para o moleque uma coisa que ele leu num livro enquanto estava preso. O livro era O Príncipe, de Maquiavel, e aí a cena se desenrola da seguinte forma: o garoto sai correndo atrás de um cara que devia, acho que 10 ou 20 dólares para ele, e aí o Sonny vê aquilo e fica chocado. Fala: o que você está correndo atrás do cara? Ele me deve 20 dólares, 20, ele me deve 20 dólares e tal. Ele falou assim: olha, se ele não te pagar, aprenda uma coisa que eu aprendi na prisão lendo esse livro, né? Ele falou assim: se ele não te pagar, você gastou 20 dólares
para nunca mais se envolver com esse cara. Então saiu barato. Você pagou barato para ficar livre. Sabe aquela pessoa que te deve? Quanto que ela te deve? 50. Você pagou barato para ficar livre. É verdade. Ai, mas eu tomei um prejuízo, fiz um financiamento, perdi 20 mil. Beleza, pagou 20 mil para não repetir. Saiu barato. Entendeu o ponto? Ai, mas eu abri um negócio de brioches, quebrei. Legal, quanto você perdeu? 80 mil. Saiu barato para não repetir o erro. Não fica preso nessa coisa do dinheiro, né? Prenda-se naquilo que você quer fazer. Tá bom? Guiomar, comece aí para nós. Olha, comportamento número 9, vender seus produtos e serviços. O que é? É ser capaz de falar sobre seus produtos e serviços a partir da necessidade do cliente, de preferência contando sua história. Muito bom, hein? Ser capaz de falar sobre os seus produtos e serviços a partir da necessidade do cliente. Aurélio disse assim: eu não tenho a cara de pau de vender, mas você consegue identificar um problema que o cliente tem. Fala do problema. A gente acha que vender, Tânia, é falar da solução que você tem. Não é. É falar do problema que o cara tem. Entendeu, Guilherme? Falar do seu produto é falar do problema que ele resolve. Marlene, você vê a entrevista da Marlene, ela está lá assim, que a mulher, ela precisa se empoderar, ela precisa sair da condição de vítima, ela precisa assumir que ela é dona da própria vida, ela só está falando do problema. Chega no final da entrevista, a gente fala assim: eu preciso ligar para essa moça aí, para saber como que eu me empodero. Pronto. Vender é falar do problema. Seus problemas. Acabaram! É eu chegar e falar assim, ó. Exatamente. Eu chegar e falar assim, ó, tem um batom aqui da Lebel, que o negócio é fixação 24 horas. Sabe aquele problema? Você vai beijar muito. Sabe aquele problema? Eu comprei, a minha esposa passou, não saiu o batom, o negócio ficou lá 24 horas. Como é que eu tiro? Aí tive que comprar o demaquilante para poder tirar. Terrível, terrível. Lembra, vender é falar do problema que você resolve. Eu fui gravar um spot na rádio, e aí o locutor estava com dificuldades de falar a palavra problema. Qual é o meu slogan, vocês sabem? Você e sua empresa livres de problemas de comunicação. Sabe qual foi a sugestão dele? Por que você não tira a palavra problema? Falei, meu amigo, este é o segredo do meu sucesso, é o problema. Então lembra, você tem que encontrar um problema que o seu produto resolva. Aquele marketing antigo de falar de solução, né? Soluções em transporte. Eu tiro a terra que está encalhada aí, irmão. É isso que você tem que falar. Entendeu? Eu resolvo o problema da maquiagem que sai. Você quer fazer maquiagem cedo e ficar até de tarde? Tem aqui. Eu resolvo o problema da mulher que quer produzir algo diferente. Vender é falar do problema. A pergunta que eu tenho para você é essa: qual é o problema que você resolve? Qual é o problema que você resolve? Antes da gente começar, estava conversando com a Fran conheceu o meu tio. Eu tive um tio que aqui na cidade trabalhou muito tempo com publicidade, assim, de fazer painéis de neon, luminosos, fachadas e tal. E aí o Afran mencionou uma coisa que eu nunca tinha me atentado. Ele disse assim: seu tio era um lutador, porque ele falava de publicidade numa época que ninguém dava importância para isso. Ele vendia uma solução, ele não vendia um problema. Entendeu o ponto? Ele fez errado.
Comece a falar do problema que você resolve. Não se apaixone por uma solução que você tem, se não tem cliente querendo comprá-la. Ok? Lembra que o empreendedor tem que ter lucro. Um negócio existe para dar lucro. Se você tem ali uma solução linda, maravilhosa, mas ninguém quer pagar por ela, deixa quieto, deixa em stand-by. Num outro momento você trabalha essa solução. Mas agora concentre-se num problema. Qual é o problema que você resolve? Tudo bem? Como que faz isso, hein? Lê pra gente, por favor, número 1. Conheça bem o seu cliente e as dores dele. Que problema ele quer resolver? Começa por aí. Quais são as dores do meu cliente? Onde é que dói? O que dói, Sandra, é a pessoa ter um baita talento, ser super competente e não conseguir ser promovido. E aquele cara que é menos competente que ele é promovido primeiro. O que falta para esse sujeito que é competente? A habilidade de autopromoção. Ele quer resolver a questão de ser promovido na hora certa, de ocupar um lugar que é dele, mas ele não sabe como fazer. Para resolver este problema, muita gente vai procurar um terapeuta, muita gente procura o trabalho do coach. Para quê? Para ajudá-lo a identificar o que ele precisa fazer. Então note que todo mundo tem um problema que quer resolver, Otani. Ok? Se você conhece bem o seu cliente, você pode perguntar para ele diretamente: qual é o problema que você tem na tua empresa, ou no seu negócio, ou na sua vida, que você ainda não conseguiu resolver? É o problema de transporte. É mesmo? Por quê? Aí ele vai te falar por que é um problema importante para ele. Ali você já vai identificar aonde que você pode atacar aquele cliente especificamente. Isso aí não precisa de cara de pau, viu, Aurélio? Isso aí é você chegar e conversar com as pessoas. Voltando um pouquinho naquela primeira parte, né, que você dá para começar uma rede de relacionamento com seus clientes, você pode oferecer a solução, oferecer a solução daquele problema, mas assim, para criar já esse primeiro contato. Exato. Quebrar o gelo, né, que a gente fala, né? Mas aí... Porque às vezes não é assim aquilo que você está vendendo para a pessoa, né? A pessoa está querendo trocar o pneu, aí você fala assim, olha, eu sei de lugar onde você pode levar lá, que é mais barato, que é ótimo serviço, dá uma promoção lá, né? Você deu alguma coisa, né? Aí nesse relacionamento, depois você pode vir a vender o seu produto. Sim e não. Nessa etapa aqui é importante você se concentrar em descobrir qual é o problema do cara. Ele quer trocar o pneu? Quer, mas ele quer um pneu bom? Ele quer um pneu mediano para gastar menos? Ele quer um serviço rápido? O que irrita ele? O que irrita é ir lá na Campneus e passar a manhã toda lá. Então talvez a solução mais indicada para ele é o outro sujeito ali da Pneu Z, que vai fazer em 1h30. Que tem uma sala de espera que ele pode colocar o notebook dele e trabalhar lá enquanto isso. Então, por isso que é importante você saber qual que é o problema que ele quer resolver. Certo. Primeiro. Mas eu estou dizendo assim, eu não estou mexendo com o pneu. Eu estou oferecendo isso para ele, né, eu descobri isso aí. Enquanto informação. Seria interessante se interessar pelo que o outro está passando e tal, mesmo que não faça parte do seu ramo de negócio, atendê-lo. Para depois você, dessa maneira, criar uma rede de relacionamento com essa pessoa, dele futuramente ser seu cliente, aquilo que você oferece a ele. Eu entendi esse ponto, mas concentre-se em descobrir os problemas. Você não precisa fazer toda essa etapa de sugerir algo para não depois, no segundo momento, você... Não. Conversando com as pessoas, qual que é o problema que você não conseguiu resolver ainda? Por que você está com esse problema? Isso serve para criar a rede de contato da seguinte forma: você vai estar demonstrando interesse. Não precisa entregar nada para o cara.
Só demonstrar o interesse já é o bastante. Ouvi-lo. Simon, isso seria o pulo do gato, porque assim, o que eu percebo? Você mudando a situação, quando você fala assim, eu resolvo o seu problema, você apresenta lá, né? Porque muita gente fica assim, é até uma forma de você, de certa forma, neutralizar a concorrência, porque tem isso também. É impressionante, igual a palestra, né? Vou te remontar o teu caso. Hoje em dia, todo mundo é coach, hoje em dia todo mundo, né? E a pessoa nem sabe qual que é a questão linha da palavra. E eu penso assim, como você falou, palestra, como que dá o trabalho, né? E outra coisa, eu fico vendo, até quero te parabenizar pelo conteúdo, porque Obrigado. Assim, eu vejo pessoas falando de temas e que assim, ontem até eu citei um caso, né? Que se banaliza aquele tema porque a pessoa não foi na raiz, ela não foi estudar sobre aquilo. Exatamente. Então, por exemplo, eu vejo você falando com propriedade do assunto, e quando eu vejo uma pessoa falando sobre determinado tema, e aí você começa a ver movimentos, as pessoas vão na onda querendo fazer tudo que você está fazendo. Não que você faça Exato. melhor, só que você vai observando e fala assim, pô, isso que eu estou fazendo está gerando um movimento, só que as pessoas estão vendo que está dando certo, só que elas não estão se aprofundando. Elas não veem que tem todo um estudo, tudo aquilo que você foi lá, pesquisou, estudou, aprendeu. Exato. Então eu estou aqui anotando, você fala de um filme, de um livro, e é isso que também vai te, aí eu vou usar a palavra que eu gosto, né? Te empoderar. Desde o mestrado o pessoal fala, empoderado chegou. Empoderada. Aí eu falo, gente, olha, não é fácil, sabe, você ficar ali, você estudar, você a fundo, buscar o conhecimento. E depois você percebe que aquilo ali o pessoal coloca ali no varejo como se fosse Exato. um assunto que todo mundo agora resolveu falar. E aí você percebe que, assim, gente, as pessoas não estão vendo realmente o sentido daquilo que você Sim. quer propor. Então eu penso muito que é isso, você descobrir esse pulo do gato. E para isso, tipo assim, você vai se diferenciar dos demais. Isso. Inclusive, é a estratégia de posicionamento mais indicada, seja para um produto ou para um serviço. Então, você entender a dor do teu cliente e saber como que o teu trabalho resolve aquele problema é o melhor. Às vezes o conhecimento consolidado vai resolver um monte de problema que você tem. Vou te dar um exemplo. Você pega lá um livro da década de 70, 80 sobre o teu negócio. Você vai ler aquilo. Você vai ver ali bases de problemas que ainda não foram resolvidas, que você pode atuar. Às vezes você encontra um nicho ali. Existe um problema na área da transmissão de informação que ainda não foi resolvido. E está todo mundo batendo cabeça naquele segmento ali, você encontra um outro nicho. Você se posiciona. Conhecer as dores do cliente nos dias de hoje é o pulo do gato. Isso interfere no seu marketing, interfere nas suas redes sociais, interfere na tua conversa do dia a dia, interfere na quantidade de dinheiro que você cobra. Mas tudo depende de você identificar um problema que você resolve. Tá bom? Podemos avançar? Gabi, lê para nós aí, ó. Defina que tipo de situações cotidianas tem a ver com o problema do cliente. Muito bem. Deixa eu dar um exemplo. Eu vou me usar como exemplo, porque assim, eu precisaria conhecer outros problemas para poder citar outros exemplos. Então, por favor, não fiquem chateados com o exemplo, tá bom? Eu encontro o Afrânio. Depois que eu encontro o Afrânio, prazer, meu nome é Simon e o seu Afrânio. A próxima pergunta que ele vai me fazer, qual é? O que você faz? O que você faz? Eu vou dizer para ele assim, olha, eu melhoro a comunicação de pessoas e empresas. Aí eu vou citar uma situação cotidiana que provavelmente ele conheça, se ele tiver problema de comunicação. Sabe aquele empresário que tem múltiplos negócios e que tem dificuldade de encontrar um gerente bom para tocar um negócio dele? É esse tipo de problema que eu ajudo a resolver. Sabe aquele gerente de banco que é super competente, mas que falta para ele marketing pessoal para ocupar de repente a gerência de uma agência?
É esse tipo de problema que eu ajudo a resolver. Sabe aquela pessoa que tem um potencial enorme, só que não deslancha na vida? É esse tipo de problema que eu ajudo a resolver. Porque aí eu dou para ele exemplos das soluções que eu tenho, sem falar a solução. Qual que é o próximo passo? É mesmo, rapaz? Você sabe que eu tenho um filho que está nessa situação tua aí? Você acabou de comentar, o moleque tem um talento enorme, fantástico, só que não arruma emprego. É um possível cliente meu. Entendeu a ideia? Então você vai citar um problema, vai dar exemplos cotidianos em que a tua solução se encaixa, mas não vai mencionar nada de venda ainda. Só que você já está conhecendo o problema que ele tem. Entendeu? A maneira como você fala daquilo que você faz vai despertar o interesse do outro. Isso pode ser na choperia, pode ser no restaurante, pode ser no hospital, pode ser na fila do supermercado. Aonde você estiver, você consegue fazer isso. Conversando, hein? É praxe a gente ter a troca de cartões, né? Uma coisa que eu adotei, que tem me ajudado muito, vou compartilhar com vocês, é perguntar assim: você usa o WhatsApp? Uso. Você importa de passar o seu WhatsApp para mim? Não, claro, anota aí. Uma vez que a pessoa anotou, o próximo contato meu com ela vai ser: olha, me adiciona aí e tal, esse é o meu site. Pum. Dali uma semana eu mando um vídeo de depoimento. E assim vai. Mas lembra, você está trabalhando em cima de um problema que a pessoa tem. Essa é a ideia. Tá bom? Lê para nós, por favor, o número 3. Vá até o cliente que está. Ai, perdão. Vá até onde o cliente está. Faltou uma palavrinha. Até onde o cliente está. Tire a bunda da cadeira. Exatamente. Se você ficar esperando o cliente bater na sua porta, ele não vai vir, viu, Roberto? É uma tendência mundial as pessoas... É uma tendência mundial as pessoas não saírem de casa mais. Se eu puder comprar tudo e receber tudo na minha casa sem precisar ficar saindo, eu prefiro. Sem precisar pegar trânsito, sem precisar pegar fila, sem precisar me deslocar até o local. Se eu puder fazer isso, eu quero ficar em casa, quero. Eu quero usar o meu tempo como? Um jantar, uma festa, um encontro, um passeio. E se você conhece a dor do seu cliente, você tem que ir onde ele está. Eu vou tomar cafezinho à tarde na casa das minhas amigas, é onde a gente faz isso. Vai vendendo. Entendeu a ideia? Dúvidas? Daí também seria, no caso, o atendimento em domicílio. As pessoas, no caso, tem clientes que são acomodados. Fica lá, tranquilo. Não, tudo bem, eu vou até aí, eu faço o que precisa, resolvo o problema. Sim, mas o que eu estou dizendo é numa escala maior. Se eu conheço a sua dor, se eu sei qual é o problema que você passa, se eu sei condições ou situações do dia a dia que a Gabi enfrenta, aonde que eu acho a Gabi? Eu acho a Gabi em feiras de negócios. Eu tenho que começar a frequentar a feira de negócio. É o que no empreendedorismo eles estão chamando de persona. Qual que é a persona? Qual que é o meu cliente ideal? O meu cliente ideal é um empresário na casa de entre 40 e 50 anos, que é o cara que não tem tempo a perder mais, e ele é impaciente para ficar contando para os outros o que ele quer fazer. Ele tem a impressão de que ele não tem com quem conversar, então ele nem fala, ele simplesmente faz. Onde é que esse cara está? Esse cara ele está num curso de empreendedorismo, ele está entre uma empresa e outra, ele está resolvendo problemas em oficinas. Aí você começa a frequentar esses lugares para esbarrar com o teu cliente. Entendeu a ideia? Então tudo parte de você saber o problema que você resolve, como que esse problema afeta a Sandra e onde que a Sandra está. Você pode fazer um atendimento em domicílio? Pode. Só que isso vai limitar o seu tempo ali dentro. Se você está atendendo o cliente naquele momento,
toca o teu celular. Ele vai ficar incomodado de você pegar o celular e sair para conversar. Então, o trabalho de vendas tem muito mais a ver com frequentar os mesmos lugares que o teu cliente frequenta, usar a mesma rede social que o teu cliente usa, do que propriamente dito você ir lá para executar o trabalho, você ir lá para fazer. Então, é sim e não. Vai chegar um momento que você vai ter que ir lá atender na empresa do cara. Mas para encontrar esse cara, você tem que dar um passo atrás. É por isso que às vezes eu brinco assim, olha, se você quer atender um determinado tipo de cliente, você tem que frequentar o mesmo restaurante que o cara. Primeiro, para ele te ver como um igual. Aí você está lá, você está observando. Qual que é o celular que a Utani usa? Ela usa um iPhone 6. Teu próximo investimento. Para falar mais ou menos a mesma língua, entendeu? Qual que é o estilo de roupa que o Afrânio usa? Ele usa a roupa, o Aurélio usa, o Afrânio usa. Não é coisa de família, tá? Eles estão com a calça jeans, sapato, camisa e jaqueta. Não sei se vocês perceberam, mas os dois são empresários. Os dois são meu público-alvo. Entendeu a ideia aí? Não é acaso que eu venho com essa roupa. É o meu público-alvo. Então assim, você começa a estudar, aí ó, empresário, olha lá, ó, a roupa. Até o teu marketing pessoal muda. Você começa a trabalhar mais ou menos na mesma linha do teu cliente. Quando eu comecei nesse negócio aqui em Poços, eu usava terno e gravata. Pega uns vídeos antigos meus, você vai ver terno e gravata. Ou só gravata, ou terno. Não vendia nada. Porque o empresário, quando vê alguém de terno e gravata, o que ele pensa? É caro. É caro, é gerente do banco, o cara está querendo me enganar, por isso que ele veio arrumadinho. Ou é pastor, o cara vai querer pregar para mim em algum momento, entendeu? Depois que eu comecei a me vestir como os meus clientes, a coisa mudou. Então é você entender a necessidade do teu público, o que ele quer. Quem é esse tipo de cliente? É fantástico. Você passa a fazer um trabalho mais leve, mais direcionado, mais focado. É como se você se encontrasse também. Você vai perceber que você vai começar a comer melhor. Os restaurantes vão ser diferentes. O tipo de bebida muda. Que você cria, por assim dizer, uma sintonia com o teu público. Tá claro? Dúvidas? Tranquilo? Dúvidas? Aurélio? Não, eu tenho. Entendeu tudo? Quem não assinou ainda, por favor. Entenderam aí? Você ficou quietinha a aula toda. Dúvidas? Tranquilo. Tânia. Mas é engraçado que eu me vejo em tudo isso aí que você faz. Esses dias eu fui fazendo um trabalho com uma senhora, leva ela 2 dias por semana para passear. Aí comecei a almoçar no restaurante. Aí no restaurante eu já vi a moça lá com batom. Na hora que eu já estava falando do batom, eu já fiz uma venda, já. Exato. Aí no outro dia que eu fui lá, eu perguntei se estava precisando de mais alguma coisa, já conheci a outra. Então, quer dizer, onde você vai se relacionar. Eu lembro que quando a gente vai atender uma pessoa num local aí, né? Num café aqui na cidade. E eu lembro da Roberta falando, né? Acho que do sorvete que ela pediu, né? Eu falei assim, um dia você tem que tomar um sorvete. Tipo assim, era um mais caro, né? Tal. Mas é o que eu falo, a gente, para atender o público, que a gente quer quando você fala de cadastro, é aquela coisa, às vezes você tem que levar no local. Exatamente. E é interessante. Não, e é interessante isso, gente, porque é o seguinte, não é com o intuito de convencer o cara. Não é com o intuito de convencer o cara. Mas ele tem que olhar para você e ver um igual. Para mim isso faz muito sentido. Pode falar. Porque eu, assim, eu me considero uma pessoa que não sou muito consumista, nem sei se o meu objetivo, meu propósito é de empreendedor, assim. Mas isso para mim faz muito sentido. Encontrar uma pessoa, mesmo que seja Roberta, eu já conheço ela muito bem. Mas se eu encontro ela num lugar que nunca vi,
que eu gosto, que eu tenho afinidade, isso me traz ainda mais credibilidade. Exatamente. Essa pessoa está aqui, gosta desse prato, eu pedi um pão de queijo, ela também pediu. Você vai criando sintonia. Esse café que ela pediu, eu sempre tive vontade de experimentar. Chega um momento que o cara te aborda. Tô vendo que você está sempre aqui. O que você faz? Quem é você? Que tipo de negócio que você tem? Você começa a ficar interessante. Aí você se demonstra interessado. Depois de um tempo o cara se apaixona pelo seu negócio, pelo seu produto, pelo seu serviço.